gente recíproca! Eu sou a Graziela Bernardo e você está no podcast Futuros Recíprocos da Recíproca Estratégia. Por aqui trazemos temas para refletir juntos sobre o futuro dos profissionais e dos negócios. Na mesa hoje temos a Vanessa Custódio e a Deusa Marcon, que junto comigo lideram a Recíproca Estratégia, uma consultoria que existe para gerar transformações nas organizações e para além delas. E o tema de hoje é ESG, um tema que está em alta e tem muita relevância no mundo corporativo, mas que, no entanto, existe muita dificuldade de entendê-lo na prática. Então, para começar, gente, vocês acham que o ESG saiu do discurso e foi para a prática já? Boa pergunta, gostei. A gente vê que ainda não. Eu entendo que ainda não. A Deusa vai falar aqui o que ela pensa também. Mas eu acho que a gente... falta entendimento. A gente vê que todo mundo está falando do assunto, as pessoas falam, mas as pessoas ainda não estão entendendo o que estão falando. Então a gente fala das opiniões assim, muito diversas, mas a gente não entendeu ainda como colocar isso na prática. Tenho a impressão que está todo mundo meio perdido. Você acha, Deusa? Eu concordo, né? E eu acho que na liderança das organizações tem um problema gravíssimo que é encarar o ESG como uma segunda agenda. Então imagina que você tem um CEO, que ele tem a agenda dele do negócio e o ESG é uma segunda agenda, quando na verdade, para funcionar, teria que ser dentro da agenda do negócio. Tem tudo a ver com a estratégia, né? Tem que estar total. Com a questão do plano, né? De todo o plano da empresa mesmo, do core e tudo relacionado, né? Porque no final o ESG ele tem que trazer aí um benefício mútuo, né? Sim, acho que parte disso. Por isso que não adianta a gente ter agendas paralelas, né? E tentar encaixar uma coisa na outra, né? A gente tem que trabalhar de uma forma concomitante, né? Na verdade, é um modelo de negócio? Poderia ser, acho que a gente chega nisso. Na verdade, é um modo de ver, um modo de encarar a vida, né? Um modo de encarar um negócio, o modo de entender a relação de todas essas partes interessadas, né? A relação que assim, a gente vê que é uma pauta antiga. A pauta ambiental é uma pauta antiga, a pauta social é uma pauta antiga, a governança também é uma pauta. Muitos estudos já têm sobre esse assunto. O que a gente está vivendo agora? O momento da junção dessas coisas, da sinergia. Por isso que não é para ter uma segunda agenda, é para trazer para o negócio, né? E algumas críticas também sobre a história. O assunto veio separado, né? Separou esse assunto em 3 siglas, mas a proposta é exatamente a sinergia delas, né? Então, como é que você cuida da parte ambiental do teu negócio com governança e cuidando do social? Como é que você faz social, cuidando da governança e assim sucessivamente, né? Como é que você faz para ter a sinergia das coisas? É quase uma visão sistêmica, a gente, né, poderia dizer, né? Sim, não só do negócio, como da interação dele com o resto, né? Com o território, com a comunidade, com a sociedade, com o território que as pessoas vivem, o ambiente, enfim, né? A gente não se entender como separado, né? A vida é uma só. E as empresas, vamos entender a empresa como um ser social também, um ator social, né? A empresa tem né, a gente não fala, a empresa tal fez tal coisa, a empresa tal falou tal coisa. A gente, como se fosse um ser, né? Como se fosse alguém que tem vida própria ali, né? Aquele grupo de pessoas, né? Como é que funciona naquela sociedade. Acho que também que é uma questão interessante, né, é que a gente sempre fala do ESG como algo voltado para o futuro, né? Então é algo que a gente tem que fazer, mas se preocupando com o que vem à frente, né? Como é que vocês veem isso? Faz sentido isso? Esse futuro, o que é esse futuro? Esse futuro é hoje ou é amanhã? Eu acho muito interessante essa colocação. Todo mundo pensa, eu tenho ouvido muitas pessoas falarem que ESG é uma coisa do futuro, uma coisa de longo prazo. Uma estratégia para longo prazo. É claro que grandes mudanças levam tempo para ser implantadas. E é por isso que a gente fica repetindo isso. Só que não existe colheita de amanhã, o que a gente só vai colher amanhã para plantar hoje. Então, o futuro é hoje, né? O futuro é agora. O futuro é o que a gente está fazendo agora, é que é o futuro. Tudo que a gente fizer agora é o que vai ser colhido amanhã. Então, assim... acho que é um pouco até da cultura do brasileiro, né? A gente tem essa coisa de não planejar,
é de longo prazo, depois a gente vê então, né? Larga para lá, depois a gente vê isso. Não prioriza. Não é uma prioridade, né? A gente fala muito disso aqui na Recíproca, né? Com a história dos planejamentos, né, Grazi? A gente sempre comenta isso, né? Porque né, a gente acaba sendo consumido pelos incêndios do dia a dia, né? E a gente acaba sempre colocando o planejar em segundo plano. A gente, aliás, nunca tem tempo para isso, né? Só que é o que você falou, o futuro chega e chega rápido. E aí, como é que você se prepara? Como é que, na realidade, você deixa de ser refém dos acontecimentos e passa a ser um protagonista nesse seu futuro, né? Acho que esse G tem a ver com isso, né? Da gente, por não estar coordenando, né, como parte do modelo de negócio que vai trazer benefícios para a organização, para a sociedade como um todo, a gente acaba colocando isso meio que de lado e falar, é para a geração futura vai resolver. Os nossos filhos. É para os nossos filhos, né? Só que os nossos filhos já estão né, com 16, 17 anos, adolescentes, já chegou esse futuro, né, gente? Já chegou. Começa agora, né? Começa todo dia, né? E a Grazi perguntou da questão do modelo de negócio, né? Então, aqui na Recíproca, especialmente, a gente acredita que todo negócio pode ser um negócio de impacto, todo modelo, né? Independente da área dele, né? E aí tem a questão da corresponsabilidade, que a gente também acredita, né? E aí eu queria te pedir para falar um pouquinho daquela lógica da contabilidade, que a gente muitas vezes fala nos clientes durante o planejamento, que tem a ver com retirar recursos, né? Naturais, muitas vezes, ou não, né? Enfim, sociais. Enfim, eu queria te pedir para falar um pouquinho dessa lógica. Bom, a lógica dessa contabilidade é o seguinte, né? A gente tem que olhar para aquilo que a gente extrai de recurso e a gente tem que devolver na mesma medida. A gente não está falando de fazer nada além daquilo que a gente extrai. Então, quando eu estou alocado num território, a gente tem que fazer essa análise, né? Levantar, né, como que eu estou, na realidade, usufruindo, né, daquele espaço, usufruindo daquela sociedade local, usufruindo daquela cadeia, né, de transformação, daquela cadeia de consumo, né, e entender os impactos que eu gero ali para eu, como negócio, né, poder entregar resultado. A partir dessa ótica, como que eu neutralizo esses impactos que num balanço aí contábil seriam os negativos, né? Eu tenho que trazer ações positivas para a gente poder fazer essa neutralização e ter no mínimo um zero. Então a gente está falando do quê? De corresponsabilidade, né? De eu entregar, né, para a sociedade, né, para o planeta, se a gente quiser dizer assim, né? No mínimo aquilo que eu extraio dele para eu poder funcionar enquanto organização. Né? Então a lógica é essa. Acho que essa é uma lógica que faz sentido porque coloca a gente no âmbito de devolução. Né? Eu acho que tem a ver com isso, da gente, de certa forma, ter um equilíbrio aí na nossa existência enquanto organização neste meio ambiente e nesse ambiente de negócio, né? E nesse ambiente social também. E essa é a lógica da sustentabilidade, porque quando a gente escuta a palavra sustentabilidade, a gente já imagina o planetinha, né? Aquela coisa verde, planeta. Então, assim, e a gente tá... essa tua explicação é a explicação sobre a sustentabilidade. É uma coisa muito maior que isso, né? É toda uma cadeia envolvida, né? Tem uma questão de corresponsabilidade e de sobrevivência também. Total. De sobrevivência, porque tudo tem limite, né? Existe um limite. Então, como que a gente mutuamente encontra esse equilíbrio? É uma necessidade, né? Exatamente. Assim, eu não sei como vocês veem isso, mas eu acho que, de certa forma, a gente deveria trazer um olhar, não no sentido de achar que as empresas e organizações vão ganhar dinheiro com o ESG, né? Eu acho que tem uma questão de, aí sim, sustentabilidade, né, ou longevidade do negócio, né? Então, o quanto tempo esse negócio ele vai perdurar, né? Eu acho que tem esse benefício, mas a gente tem que olhar a partir da lógica de não perder dinheiro. Acho que talvez o caminho seja esse, né? Porque quando eu não penso em SG e eu não começo a me preocupar com SG agora, eu tô me colocando mais vulnerável a restrições regulatórias, né? A restrições fiscais. Cada vez a gente está vendo lá fora, principalmente, mais pressões em cima das organizações nesse sentido.
Há restrições de recursos, né, tanto na cadeia de insumos, quanto até recursos no sentido de talentos, né, na atração e na retenção de pessoas, né? Então, a gente possa perder. Acho que quando a gente começa a entender isso, que a gente acaba ficando mais vulnerável e correndo o risco de perder, talvez esse seja um grande motivador para as organizações começarem a entender a importância do ESG. E aí eu queria colocar para vocês uma pergunta nesse sentido, né? Qual que é a porta de entrada do ESG nas organizações, né? Quem que tem sido aí o ponto focal para tentar levar essa agenda nas organizações, especialmente as organizações menores ou de médio porte? Olha, pode ter várias portas, né? Mas, assim, eu tenho visto um grande movimento do RH puxando essa fila. Porque acaba caindo mesmo tudo no RH, né? No final das contas, o problema vai cair ali. E então, assim, não que esse dia seja um problema, mas é um problema hoje pela falta das pessoas saberem o que fazer. É um desafio, né? Da falta de conhecimento. Então, o RH vem para ser... Eu tenho visto esse movimento dos profissionais entenderem que o RH ele é um agente de transformação. Ele é um agente de levar essa informação, o próprio conhecimento, né, entre as pessoas. O RH, por pertencer também à estratégia, e mostrar, então, também essa questão estratégica que tem nesse ponto. Então, assim, claro que depende da estrutura da empresa, né, que vai fazer mais sentido ou não. Mas eu entendo que o RH são profissionais que vão puxar essa fila de uma forma muito importante. Porque dependendo da organização, você vai ter também uma porta de entrada que vai ser um compliance, que vai ser uma própria área de sustentabilidade, que vai ser uma área, de repente, regulatória, né, de regulatory affairs, alguma coisa assim. Mas eu acho interessante isso que você está colocando, porque no final, se a gente olhar ali para SG, né, a gente tem o S ali, bem ali no centro, que eu acho que ainda é algo que a gente tem que caminhar muito para entender esse S. E S, o que é, né? Quando a gente fala do SG, né, como é que se conecta aí com o RH, né? A gente está falando das pessoas, né? Em primeira instância, de quem? Dos funcionários. E em segunda instância, né, se a gente for da comunidade toda, da sociedade, perfeito, né? Desse reflexo total da empresa, que é isso que nós estamos falando, né? Exatamente. E quais têm sido, assim, gente, as dificuldades que vocês têm visto os profissionais enfrentarem para abordar o tema SG dentro das organizações? Eu acho que é a falta de conhecimento, né? A gente acaba caindo nisso. É um tema que se fala muito, mas como você começou a dizer lá no começo, existe uma dificuldade muito grande de ir para a prática. E existe também, eu acredito, uma certa resistência em aprofundar no tema também. Voltamos para a lógica de deixa para amanhã, né? Ou então disso que é uma coisa para empresa grande. São as empresas grandes, então não vai chegar na gente aqui. E essa fala é porque a gente não entendeu o que é SG. Quando eu falo que vale para empresa grande e não vale para pequena, é porque a gente não entendeu essa lógica que a gente acabou de falar, né? Dessa reciprocidade. Não é? Dessa reciprocidade com as pessoas, com a comunidade. É disso que nós estamos falando. Então, assim, isso é para qualquer tamanho, né? Isso são as pessoas, é o nosso planeta, é a nossa vida, são nossas empresas. É a nossa comunidade, é como a gente está organizado como sociedade. Então, as empresas fazem parte dessa organização, né? Então, é da responsabilidade de todos, da gente aprender, entender, sair do raso e a gente entender principalmente como como é que eu começo? Como é que eu coloco isso em prática? A gente tem visto muitas pessoas nos perguntarem disso, né? Sem dúvida, é um tema muito recorrente, né? Quando a gente vai nos clientes, enfim, rodar nossas jornadas de planejamento, é um tema que sempre aparece como necessário para compor aquela estratégia, mas a dúvida também é muito recorrente. Né? As pesquisas mostram isso também, né? Que o ESG está na lista das principais preocupações das empresas, né? Porque a gente ainda não colocou no chão, não colocou essa bola no chão e falar, peraí, né? Qual é o nosso próximo passo? O que a gente tem que fazer, né? Bom, e recentemente a ABNT ela fez uma recomendação de boas práticas, né? Você pode contar para a gente um pouquinho sobre isso? Sim, a ABNT lançou, né, a PR 2030, que são práticas recomendadas, que ela juntou toda essa informação, tudo que está todo mundo falando, numa questão de
organizando práticas mesmo, é esse o objetivo. Então, ele está organizado tanto pelas siglas, quanto por especificando tudo que as empresas podem fazer. E o que a gente tem observado? Como o assunto vem, a gente consome, no Brasil a gente consome informação pelas redes, por tudo isso, mas é muito importado, né? Sem a gente trazer para a nossa realidade brasileira. Então a gente vê, falando sobre o S especificamente, então quando a gente fala, o que é o S? Qual é o assunto? A gente vai falar sobre diversidade. E a gente vai ver que não é só isso, não é só isso, é um tema importantíssimo, de relevância urgente, mas não é só isso. Então, para cada sigla, a gente tem uma lista, né? Tem eixos de temas, e esses temas desmembram em outros temas ainda. E aí, por que isso acontece? Depende do tipo de relatório que a empresa vai... Porque, no final das contas, depois que a gente implantar o ESG, ele vai ter que gerar um relatório de impacto. Ele finaliza... O último passo é isso. Ele vai resumir no relatório. E aí, tem vários relatórios. Então, tem o GRI, tem o SASB, tem o IRC, enfim, tem vários outros, 5, 6 tipos de relatório. E o GRI é o relatório mais conhecido. Lá no GRI, o S está resumido a diversidade. E isso é uma coisa mais usada em países específicos. Então, por exemplo, se vem da Europa, se vem dos Estados Unidos, é o tipo de relatório, depende de qual que é o objetivo, né, da empresa, se é por uma demanda internacional, se é uma multinacional, então no Brasil está colocando pelo regulatório da multinacional, enfim. Então vai ser o relatório. E aí, vamos supor que seja esse, ele vai colocar lá, e aí a gente tem ouvido muitas pessoas falando, resumindo a parte do S, a diversidade. E a gente vai ver na PR 2030 que esse é um dos temas, né? Então a gente tem o tema e lembrando que a diversidade ela não vem sozinha também. É diversidade, equidade e inclusão, né? Porque se a gente fizer uma coisa e não fizer outra, também não chega no assunto completo. Então a gente tem diálogo social e desenvolvimento territorial, então a gente vai falar sobre engajamento, vai falar sobre impacto social, vai falar sobre direitos humanos, né? Sobre respeito, combate ao trabalho infantil, vai falar de práticas, relações de práticas de trabalho, sobre desenvolvimento profissional, vai falar de saúde do trabalhador, né? Vai falar de qualidade de vida, de liberdade de associação, política de remuneração e benefícios, vai falar de promoção e responsabilidade social na cadeia de valor, relacionamento com consumidores e clientes, vai falar de relacionamento com o fornecedor. Veja, isso tudo está dentro do S. Uhum. Então, assim, a relação que a organização tem com o seu território, com as pessoas do seu território, é o respeito a da cadeia de valor, né, como um todo, né? Dessa cadeia de valor completa. Então, veja, a gente, como a gente ainda está muito criança ainda, né, vamos falar assim, no tema diversidade, é um tema que a gente está muito, a gente como país, eu estou dizendo, né, muito infantil, muito mirim nesse tema, então a gente fala disso e a gente estaciona ali, né, que é importante trabalhar com essas questões da equidade, as políticas, as práticas, né, a cultura e o desenvolvimento da inclusão. Temos um longo caminho pela frente, tenho visto os RHs nos procurando por isso, como é que faz para implantar a tal da diversidade, né, e a gente está trabalhando para apoiá-los nisso, mas a gente tem outros temas também, né, então isso acaba, por isso que eu acho que a PR 2030 tem organizou de um jeito bom, a gente sabe que existe aí uma possibilidade de se transformar numa norma, né, no futuro, e então temos um caminho aí que tem uma boa possibilidade de a gente aprender. Isso é interessante o que você está falando, porque no final a gente acaba importando muita coisa de fora e às vezes não fazendo as adaptações necessárias para a nossa realidade, né? E eu vejo isso, inclusive, como um freio mesmo, né? Um filtro para muitas organizações aderirem, porque de repente a organização fala, eu não quero falar sobre diversidade, então eu não vou colocar a pauta SG aqui dentro, né? Você acaba fazendo uma análise e restringindo porque entende que é sobre aquele tema, né? E eu acho que o que você está trazendo agora, não. A gente tem, a pauta é maior, a pauta é maior para cada uma das letras e o fato da gente ter isso agora organizado dentro de uma boa prática recomendada possibilita com que as organizações olhem para isso e vejam aquilo que tem mais fit, mais coerência com o seu negócio também, né? De forma que em termos de reputação, eu possa ter um ganho, em termos daquela contabilidade que a gente acabou de falar, isso fique mais simples para poder implantar, né? Então,
E essa falta de relação que a gente está fazendo com o presente em relação ao ESG, veja só, as empresas estão vivendo um problema importante de atração e retenção de talentos. Todo mundo está vivendo isso. Não é da minha cabeça aqui, 98% das empresas, é quase todo mundo vivendo esse momento. Isso e é uma demanda social, as pesquisas também mostram isso. Então, as novas gerações não aceitam mais, não se submetem às mesmas coisas. Então, a história a questão dos cancelamentos, tanto nos jovens quanto consumidores, né, de não consumir marcas que eles entendem que não tem uma boa relação, é uma relação sustentável aí, né, seja ambiental, seja social, ou mesmo de compliance, de ética, tudo isso, então, todas as coisas relacionadas, mas também como colaborador, também como trabalhador ali, não vou trabalhar, não quero esse emprego, não quero trabalhar nesse lugar. Então, assim, a gente vê um movimento novo. O que é isso? É uma demanda social. É uma demanda à sociedade dizendo, peraí, não. E o que as empresas estão fazendo? Não enxergando a relação entre essa escassez de mão de obra e a emergência da pauta ESG. Então, assim, de que porta que bate, essa porta é o social, a demanda social, a própria sociedade, os jovens, batendo e dizendo assim, olha, a gente não quer mais isso. A contabilidade não está fechando para mim aqui enquanto funcionário, fica bom só para vocês, eu não quero mais. Então ela é SG, então. A gente sabe que existe um problema de atração e retenção de talentos, mas a gente não está relacionando isso com a pauta ESG hoje. A gente continua dizendo que o ESG é uma coisa do futuro. Não é do futuro, gente, é de agora, porque o problema é agora. Então, é uma necessidade. A gente tem visto muitas empresas desesperadas com esse ponto. Então, sim, é hora de falar de ESG e sim, o RH é essa porta, porque essa dor da atração e retenção de mão de obra é no RH, porque é o recrutamento de seleção que está vivendo isso, não é? Então, assim, a gente não tem como ter na fala de uma pessoa de RH que isso é uma coisa para amanhã, isso é uma coisa para antes de ontem, sabe? É porque a gente está vendo os efeitos, né? Assim como a gente está vendo o efeito climático que ele está trazendo para a gente, isso também é um sinalizador, é um indicador, é efeito. As pessoas não estão querendo mais trabalhar, a nova geração não está querendo trabalhar desta forma, né? Eu acho que essa é algo para a gente pensar aqui, né? Porque quando a gente fala em planejar para o futuro, em pensar no SG para o futuro, o que você traz a gente precisa estar de olho nos efeitos e a gente já precisa começar a mitigar esses efeitos agora a partir de uma ótica SG. Perfeito. Né? Então a gente começa com essa mitigação, então já é agora. E aí a gente ainda, num próximo step, a gente já precisa começar num trabalho preventivo para que esses efeitos, eles ao longo prazo não se intensifiquem e aí causem uma certa ruptura, né? Seja uma ruptura social, uma ruptura ambiental, aonde não seja mais possível a gente voltar atrás, né? E isso cause mais impacto ainda negativo para todo mundo, né? Com certeza. E eu acho que a questão da atração e retenção dos talentos, ela já é vista como estratégica pelas organizações. Sim. Mas é realmente essa conexão que não é feita, né? Então, o que você trouxe é muito relevante, assim, os negócios precisam encarar o ESG como parte da sua estratégia, né? Senão eles vão perder competitividade. E Deusa, já que a gente está falando aqui de atração de talentos, de pessoas, trazendo um pouco para tentar, né, materializar mais a questão do S aqui, como é que a cultura se conecta a SG? Olha, hoje a gente vive um momento em que as marcas, elas acontecem de dentro para fora, né? Nem sempre isso foi tão evidente e nem sempre foi tão usual, mas hoje é assim. E a marca, ela é a cultura da empresa, né? Como ela se coloca, onde ela está exposta, como ela se comunica, né? Ela, de dentro para fora, ela coloca a cultura da empresa. E as pessoas, elas se conectam com essa marca, né? E aí, o que eu acho que muitas organizações têm que melhorar é justamente entender que a sua cultura organizacional não é só medição de clima, né? Que a sua cultura está na área de comunicação, que a sua cultura está saindo do seu financeiro e que o ESG, para ele ser real, né, e sair do discurso, ele precisa compor a sua cultura. Agora, a cultura também, ela é o empreendedor ou a empreendedora, né? Essas pessoas que impõem a cultura, né? Enfim.
ou os grandes executivos, né? E aí eu acho que faz parte de uma estratégia de negócio que essa liderança também tenha essa visão do ESG. E isso é uma coisa que eu acho que nós aqui no Brasil temos que melhorar muito, porque a gente ainda tem executivos que respondem às pesquisas dizendo o ESG é uma das minhas prioridades para o ano que vem, né? Mas de fato não praticam, que é a história da agenda que a gente falou agora há pouco. E a relação com inovação? Como é que se conecta aí ESG e inovação? Bom, eu acredito que a inovação tem muita sinergia com a ESG, né? Primeiro que nesse cenário em que tudo é para amanhã, em que isso está muito longe da gente, né? Nesse cenário cultural do Brasil, você implantar o ESG, viver isso na prática, exige uma visão inovadora dentro das organizações, né? E isso já virou até um termo, né, que se chama inovabilidade, que é justamente a junção da inovação com a sustentabilidade, que nada mais é do que a capacidade que as organizações têm de se reinventar, né? Então, veja, sustentabilidade, né, está no cerne do modelo de negócio, assim, de como ele vai sobreviver, né? E a sustentabilidade é um dos pilares do ESG. Então, eu acredito que as organizações precisam olhar para isso e olhar para a inovação e para o ESG de maneira conjunta, para que elas possam se reinventar, que é o que a inovação traz, de maneira sustentável, que é o que o ESG pode agregar. E Deusa, qual que você acha que seria um caminho viável para que os negócios incluam o ESG na sua estratégia? Olha, primeiro que além de entender, né, o tema, mergulhar no tema, eu acho que os negócios precisam entender qual é a sua vocação ESG, né? Então, por exemplo, fazer uma ação de filantropia isolada não é ESG, embora a filantropia seja extremamente importante, né? Mas não é ESG. Então, quando você descobre qual é a sua vocação, como de fato você pode contribuir ou neutralizar, né, os impactos que você causa, ou causar impactos negativos, né, que é o que não se espera, você consegue encontrar esse caminho, né? Aqui na Recíproca, a gente tem bastante experiência com isso, né? A gente já ajudou várias empresas a encontrarem a sua vocação e a desenvolverem o seu ESG, né? Ou pelo menos traçarem a estratégia que eles vão percorrer, né? Para poder executar esse pensamento ESG dentro da organização. É interessante quando você fala de vocação, né? Porque a vocação, ela traz, na realidade, esse entendimento de que para cada tipo de negócio, então eu tenho um ESG que faz sentido. É isso? É isso. E algo que possa fazer parte da sua estratégia e tornar a sua marca de fato mais competitiva, né? E não fazer por fazer. E quando a gente entra no modelo de negócio, é que a gente consegue de fato fazer com que isso faça parte da estratégia da organização. E Deusa, você colocou pra gente essa questão da vocação, né? Super importante, né? E como ela na realidade traduz, né, o benefício para o negócio também. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho como é que a vocação se conecta aos ODS. Bom, os ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foram criados pela ONU, né, e com o objetivo de nos ajudar, né, como sociedade, né, em todo o mundo, né, seja em governo, iniciativa privada e pessoa física, a chegarmos em 2030 com um mundo mais sustentável, né? Então, os ODS, esses 17 ODS, eles se desdobram em várias metas, né? Quando a gente olha para isso, a conexão com a vocação, ela é tamanha, porque os ODS, eles podem ajudar a traduzir essa vocação, né? E quando a empresa entende o ODS que ela vai atender, ela se conecta a esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que estão no mundo inteiro. Então, você se conecta ao movimento mundial, né? E ali, até um convite, né, para quem não conhece, busque conhecer, é incrível, é um trabalho primoroso mesmo, tem todas as metas, né, e tem os comos também, né, as sugestões de como executar. E um exemplo legal, né, de a gente dar aqui são os nossos ODS da Recíproca, né? Aqui na Recíproca a gente tem o nosso projeto, que é o Planeja Perifa,
né, que leva a cultura do planejamento para as mulheres da comunidade, e nesse projeto a gente atende 4 ODSs, né? O primeiro deles é o 3, saúde e bem-estar, depois 5, igualdade de gênero, depois 8, trabalho decente e crescimento econômico, e por fim, redução das desigualdades. Eu acho interessante também os ODSs no sentido de que a gente passa a ter uma visão da nossa vocação e do nosso plano ESG, não só a partir de uma ótica de ações, mas de impacto. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa diferenciação, que ela ainda é muito confusa, né? O que eu faço e o impacto que ela gera. Porque as pessoas acabam confundindo as atividades, né? As realizações com impacto. Então eu falo, a gente faz isso, e esse relatório vira uma lista de atividades, listas de coisas que a gente fez, lista de ações, a gente ajudou tal, fez isso, né? E a lógica do impacto ela é outra, né? Porque é um resultado, né? Então eu fiz uma atividade para chegar a algum resultado, né? Então qual foi o impacto positivo, né? Preferencialmente positivo, que aquela organização, gerou naquele território, naquela comunidade. E assim, sempre existe algum impacto. E a gente mergulhar nisso, tem técnica para isso também, né? Para fazer essa avaliação e ajudar a empresa a mensurar isso, para que o relatório fique robusto, para ter toda a lógica da geração de impacto, né? Mas o cerne da coisa é entender lá na ponta qual é o resultado, o que indica, né? Como indica, qual é o indicador que você usou para medir ou para colocar esse impacto que você gerou lá na frente. Obrigada, meninas. Esse tema de hoje é um tema urgente, né, que tem impacto hoje e no futuro também. Então, acho que foi uma conversa muito boa e a gente levantou aqui muita reflexão para continuar a discussão, né, porque toda vez que a gente tem algo diferente, inovador, né, a gente precisa estar sempre discutindo, abordando e refletindo. Esse foi mais um episódio do podcast Futuros Recíprocos da Recíproca Estratégia. Esse diálogo continua nos comentários nas nossas redes, então interage com a gente e compartilhe o que você acha do tema ESG. Você também pode enviar sugestões de temas para esse podcast pelo e-mail contato@reciproca.com.br e seguir a Recíproca nas redes sociais. Até o próximo episódio.